Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então nós estamos aqui em mais um encontro onde nós vamos falar um pouco de produção textual e vamos falar um pouco sobre como conhecermos ou como identificarmos e até mesmo como produzir textos narrativos e textos descritivos, ok? Até o final de nossa aula, depois que nós tivermos total entendimento de como as estruturas funcionam, eu gostaria de convidá-los, né, para que tragam para mim no próximo encontro fragmentos de textos e defendam por que esse texto é um texto narrativo e por que é um texto descritivo. Eu vou relembrar isso no final da aula e eu quero então começar a nossa aula hoje falando então sobre o texto narrativo, né? Quais são as características do texto narrativo, quais são os tipos e como nós podemos fazer um texto narrativo. Inicialmente, nós sabemos que o texto narrativo ele é um dos textos que são mais utilizados, né, por exemplo, no jornalismo, na literatura e, óbvio, no ambiente escolar, né? Para saber todos os detalhes sobre ele e aprender a elaborar excelentes textos narrativos, né, é super importante, gente. É super importante que nós entendamos algumas importantes características do texto narrativo, ok? Então, o texto narrativo em si, ele possui 6 características que o diferencia, desculpa, dos demais tipos textuais, ok? Eu tenho aqui para vocês, só para demonstrar para vocês, então, quais são essas 6 características. E nós vamos falar sobre elas passo a passo. Eu acho que aí no vídeo vocês estão vendo tudo em forma tá meio que ao contrário, né? Desculpa, mas a melhor forma que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, primeiro passo, então essas são as 6 características do texto narrativo que nós precisamos entender. Então, a primeira é a presença do narrador, ok? A segunda é a existência do enredo. Terceira, a presença de personagens. Quarto, é determinado o tempo específico, determinado tempo específico, ok? O 5 ocorre em um determinado espaço. Ou 6 é um tipo específico de enredo, ok? Vamos falar um pouco sobre cada um, cada passo, passo a passo, né? Então, vamos começar, né? Vamos falar sobre o primeiro, então, que é a presença do narrador, né? Nós sabemos que uma das características fundamentais de um narrador de uma narração, desculpa, de uma narração, é realmente a presença desta pessoa que é chamada de narrador. Ele que tem a função de contar o enredo que envolve tempo, espaço, personagem e a ação, né? O narrador, na verdade, ele pode atuar, gente, apenas contando a história, sem ter participação alguma nessa história, né? Então, essa, na verdade, é a função do narrador, tá? Então, essa é a pessoa que narra, que conta a história e ele pode fazer parte dessa história ou não, né? Então, primeiro passo. Qual é o segundo passo? Vocês lembram? Vamos lá, vamos recapitular. Isso mesmo, é a existência do enredo, ok? Então, o que vem a ser, né, a existência desse enredo? Então, o enredo, na verdade, é a estrutura da história, como toda narração é estruturada, né? Fazendo os necessários entrelaçamentos, né? Vamos chamar assim, né? Como tudo é feito, né? Entre personagens, os conflitos, o tempo e o espaço, né? Então, por exemplo, a estrutura da narração, ela é composta por, né? Vamos lá, ela precisa ter uma introdução, uma apresentação, né? Porque nessa introdução, nessa apresentação, que o autor ele vai fazer a apresentação do local, do tempo, e personagens, né, que integram a história. Então essa é a função da introdução, ok?
Então, já depois disso, nós temos o desenvolvimento, né? O desenvolvimento da narração, e é exatamente neste momento, exatamente nessa etapa, que grande parte da história ela é narrada, ok? Abordando principalmente, né, as ações do personagem, né? As ações do personagem, né? Também nós temos depois, então, introdução, desenvolvimento e terceiro, um clímax, né? Um clímax. E o que é que vem a ser um clímax, né? Na verdade, o clímax é uma das partes do desenvolvimento na qual a história ela atinge aquele ponto de emoção, é aquele ponto que você fica, não é? É mais ou menos assim. Então, tu tem aquele momento, é o clímax da situação, né? E nós também temos, então, vamos recapitulando novamente, introdução, desenvolvimento, clímax e último, né? É o desfecho. E o que vem a ser o desfecho? O desfecho é o momento que a história realmente chega ao fim, né? Sendo narrados acontecimentos referentes à conclusão daquele texto, a conclusão daquela história, né? Então aqui nós aprendemos, né, no caso desse tópico 2, que é a existência do enredo, né? Então, resumindo, para o enredo da história, a estrutura da narração, né, ela é composta, né, pela introdução, pelo desenvolvimento, pelo clímax e o desfecho, ok? Então, isso que é a existência do enredo, da história, né? Outro ponto importante, é claro, é a presença, vamos lá, ponto número 3. Ponto número 3 é a presença de personagens, né? E os personagens, sem dúvidas, são elementos essenciais do texto narrativo, já que é a partir deles que todo o enredo, né, da história ela se desenvolve. E esses personagens eles podem ser classificados como personagens principais e também pode ser personagens secundários, né? É igual como nós temos em uma novela o ator coadjuvante e o ator principal, né? Mesma coisa acontece com os personagens no texto narrativo, né? Nós temos os personagens principais e os personagens secundários, né? Qual foi o nosso quarto tópico? Nosso quarto tópico, então, é determinação de um tempo específico, né? Então, nós sabemos que essa é uma característica básica e fundamental do texto narrativo, que nós conheçamos o tempo específico na qual a história se realiza, ok? Essa determinação de tempo, ela pode ser, né? Vejam bem, determinação do tempo. Pode ser tempo cronológico, que, óbvio, vai ter uma ordem, né? Uma ordem de acontecimentos, ok? Ou pode ser psicológico, né? Então, quando a ação já aconteceu, né? E o narrador, ele recorda, né, os fatos, ok? Então, é assim que nós sabemos a determinação do tempo na narração, né? E qual é o nosso quinto passo? O nosso quinto passo é ocorre em um determinado espaço, né? Muito importante, tempo, espaço, né? Todo texto de narração ele requer a existência de um lugar para que a história aconteça, tá bom, gente? Esse espaço ele pode ser definido como um ambiente físico restrito, pode ser uma cidade ou até mesmo um ambiente social, né? Então tem vários locais que podemos considerar como o espaço em um texto narrativo, né? E, por fim, há um tipo específico de enredo, ok? Então, o discurso, né, que é realizado na narração, ele pode ser tratado de discurso direto, que é quando a própria personagem, né, fala, ou pode ser também um discurso indireto, que é quando o narrador
Ele interfere na fala dos personagens, ok? Então, super importante termos isso em mente, né? Saber da existência desses 6 tópicos básicos, né? Agora, tipos de textos narrativos, né? Como eu já havia falado, eu já citei alguns exemplos de textos narrativos e sabemos que esses textos são mais comuns em coisas do tipo romances, novelas, contos, crônicas, fábulas, parábolas, apólogos, lendas, né? Então são todos esses tipos de texto é, são exemplos de textos narrativos, ok? Agora, fica aí então uma dica para vocês de como se fazer uma excelente narração, né? É importante que nós aprendamos como fazer uma excelente narração. E, a princípio, né, nós precisamos ler textos narrativos, né? Então, para que nós possamos fazer excelentes textos narrativos, o primeiro passo é ler romances, é ler contos, é ler crônicas, né? Nas quais predominam, né, a narração, óbvio. E as literaturas brasileiras e estrangeiras são ricas, né, em autores notáveis pela capacidade de narrações, ok? E é realmente o meio mais importante que nós precisamos utilizar é a leitura. Precisamos utilizar da leitura como uma ferramenta para conhecermos melhor textos narrativos, ok? É somente assim que nós poderemos, né, desenvolver essa habilidade de construir, de conhecer, né, os textos narrativos ou textos dissertativos, que é uma coisa que nós vamos conhecer também, vamos estudar um pouco mais a respeito deles e entre outros, né? Outra coisa importante é ler, como eu havia citado antes, jornais e revistas, né? Lembre que a narração é muito característica também de textos de jornais ou textos de revistas, né? Enfim, hoje em dia nós temos a internet como mecanismo, nós temos até o jornal impresso como ferramenta excelente de se conhecer textos narrativos, né? Então, cabe a você, como leitor, buscar essas ferramentas para que você possa conhecer, então, como os textos são estruturados, né? Enfim, outra coisa que podemos fazer é caprichar. Deixa me ver aqui qual é o próximo tópico. Ler textos de jornais. E aqui não tem improviso. A aula está sendo dada naturalmente, gente. Então, o próximo passo é caprichar na estrutura, né? Então é de suma importância, é super importante que o narrador não esqueça nenhuma etapa quanto à estrutura da narração, já que ao pular uma dessas etapas, a história é prejudicada e dificulta a compreensão para o leitor, ok? Então, é muito importante que você teça as informações, né? Que você obedeça todas as estruturas de introdução, desenvolvimento, clímax, né? E desfecho. É super importante, porque assim, se você constrói um texto, né, em que todas as estruturas estão perfeitas, né, todos entrelaçados, facilitará mais a pessoa que está lendo a sua história, que vai entender melhor como você produziu o texto, né? Outra coisa também é fazer definições claras da introdução, né? O que é isso? Que personagens, espaço-tempo e de mais itens e mais outros itens que integram a estrutura do texto narrativo. Eles devem ser definidos com clareza, já que, por exemplo, já na introdução, para que a partir dessas informações iniciais os leitores já consigam compreender todo o desenrolar da história, ok? Então, antes de elaborar a introdução, né, o autor ele necessita estabelecer características físicas, características psicológicas dos personagens e fazer um apontamento objetivo do tempo onde a história acontece,
né? E, muito importante, não esqueça nenhum detalhe do desfecho. O desfecho da narração ele deve concluir todo o enredo, gente, certo? Seja com relação aos personagens principais ou secundários. Muitos autores iniciantes cometem o erro de esquecer, né? Infelizmente, alguns detalhes que podem atrapalhar bastante o entendimento do leitor, né? Mas, e, acima de tudo, uma dica super importante é treino. Treino e muito treino. Porque é impossível, pessoal, nós construirmos excelentes, bons textos narrativos sem prática, né? Nós precisamos treinar. Por isso, precisamos exercitar sempre textos narrativos. Eu tenho aqui um rápido exemplo de um texto narrativo, né? E vejam bem, esse texto, ele é, só para, vai ser fácil de compreensão, porque a historinha é da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? E fala assim, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, que tinha esse apelido porque ela, desde pequena, gostava de usar chapéus e capas da cor vermelha. Ela era uma doce menina. Um dia sua mãe pediu: querida, sua avó está doente. Por isso preparei aqueles doces biscoitos, pãezinhos e frutas que estão na cesta sobre a mesa marrom da cozinha. Você pode levar à casa dela? Claro, mamãe, a casa da vovó é pertinho. Mas tome cuidado, não converse com estranhos. Não diga para onde vai, nem pare para nada. Vá pela estrada do rio, pois ouvi dizer que tem um lobo muito mau na estrada da floresta, devorando quem passa por lá. E assim foi, ou quase, pois a menina foi juntando flores no cesto para a vovó e se distraiu com as borboletas, o que fez sair do caminho do rio sem que percebesse. Contando e juntando flores, Chapeuzinho Vermelho nem reparou que o lobo mau estava por perto. E ela nunca tinha visto um lobo antes, menos ainda um lobo mau. Levou um susto quando viu. Aonde vai, menina? Vou à casa da vovó, que mora na primeira casa, bem perto da curva do rio. E você, quem é? Acho que o resto vocês já sabem, né? Então, vejam bem aqui que nós temos um exemplo de uma história infantil, né? Onde vocês observem que tem um espaço, né? Um espaço que foi a floresta, né? Temos um exemplo de um discurso direto, onde as falas são transcritas tal qual como foram faladas pelos personagens, né? Então, uma questão de prática, né? Eu espero que vocês leiam um pouco mais e me tragam exemplos de textos narrativos na próxima aula também, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais textos narrativos, descritivos, uma vez que vocês me trouxerem exemplos para que enriqueçamos a nossa aula, né? Então não vai ser só um encontro, será 2 encontros em que falaremos e identificaremos, né, textos narrativos. E agora eu vou falar sobre o segundo texto, que são os textos descritivos, né? Pelo próprio nome, né, nós já sabemos que o texto descritivo, ele é aquele que descreve, é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, né? Então, seja um texto, seja um objeto, seja uma pessoa, seja um lugar, um acontecimento, a sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo, ok? O texto descritivo, ele capta as impressões de forma a representar, por exemplo, a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras, ok? Então, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo de texto, né? Para esse tipo de texto. Desde que as características físicas e psicológicas do que se pretende analisar
a saber cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, localização, entre outros. Então tem várias coisas que você pode fazer no texto descritivo, né? Vocês irão observar também que o texto descritivo ele tem algumas características super importantes, ok? Desculpa. Entre as características do texto descritivo, nós temos retrato verbal, ok? A ausência da ação e relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases. O predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. Né? A utilização de enumeração e comparação. Enumeração e comparação. Né? Presença de verbos de ligação, verbos flexionados no presente ou no pretérito, né, no passado, e emprego de orações coordenadas juntapostas. Né? Talvez aqui tenha muita informação, mas é interessante saber quais são as características desse texto narrativo. Né? E o texto narrativo ele tem 3 passos para que nós possamos construir um texto descritivo, desculpa, eu falei narração, né? Descritivo, texto descritivo. Então, a descrição, ela apresenta 3 passos, desculpa. Então, o primeiro passo é a introdução, que é a apresentação do que se pretende descrever, ok? O segundo é o desenvolvimento, que é a característica subjetiva ou objetiva da descrição. E o terceiro é a conclusão, que é a finalização da apresentação e as características de algo. Ok? Então, como eu havia falado, o texto descritivo, eles podem ser classificados de 2 formas, pessoal. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque eu também vou chegar a dar alguns exemplos do que é uma descrição, que é chamada de descrição subjetiva, ok? E uma descrição objetiva. Então, veja bem, como é que nós vamos diferenciar, ok? Uma construção ela é subjetiva quando apresenta as descrições de algo, ok? Todavia, evidencia as impressões pessoais do emissor, ou o locutor do texto. Né? Exemplo, são textos literários repletos de impressões do autor. Parece complicado, né? Mas nós vamos ver na prática como tudo funciona. Já a descrição objetiva, o texto ele procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas, ok, de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas, desculpa, do emissor, né? São exemplos de descrições objetivas, né? Por exemplo, retrato falado, manual de instrução, ou verbetes de dicionários ou enciclopédias, né? Objetivo é uma coisa que é mais clara. Vejam bem, vamos ver alguns exemplos de descrições objetiva e subjetiva. Suponhamos que nós temos a descrição de pessoa, um texto descritivo, e nós estamos descrevendo uma pessoa, né? Por exemplo, para ser objetivo, se eu descrever uma pessoa, eu falo assim, por exemplo, Ana tem olhos castanhos e cabelos cacheados e escuros. Atualmente está cursando Direito na USP e fazendo estágio num escritório de advocacia. Ana é uma jovem inteligente, pois passou no primeiro vestibular. Vejam bem, essa é a construção objetiva desta pessoa, né, dando detalhe por detalhe sobre a história da vida dela. Né? Já aqui eu tenho um pedaço de texto que foi extraído do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, que fala sobre Capitu. Né? Já é um exemplo, então, de descrição subjetiva. Tá? Já não tem a estrutura tão semelhante a um texto objetivo, como acabamos de ver. Né? Então, vejam bem, Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Ok? Então veja só, né, como é que a descrição de Capitu foi feita de forma subjetiva aqui, né? Não é com tanta não é tão ao ponto quanto a descrição objetiva, por exemplo, da Ana, né? Nós vimos, né? Podemos ver também a descrição de paisagens, né? Se nós vamos descrever uma paisagem, como é que nós podemos
sermos, né? Como podemos ser, desculpa, como podemos ser objetivos na descrição de a paisagem, né? Nós vemos o céu, se foi objetivo, o céu está bem azul, sem nenhuma nuvem. Há pássaros voando sobre o mar e pescadores trabalhando em seus navios. Na areia, muitas pessoas tomando banho de sol, algumas lendo seus livros, outras brincando com crianças. Vejam bem como é simples e claro, as palavras fluem divinamente bem, né? Enquanto que, se eu falo de forma subjetiva, né? Eu já falaria como: daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, uns após outros, lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se, as portas das latrinas não descansavam, eram um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas, né? Isso aí é um exemplo de descrição subjetiva, é um exemplo que foi tirado do texto do Casmurro de Aloysio Azevedo, né? Então veja como é que é a descrição de um espaço, né? Que é super interessante. Agora, como seria uma descrição subjetiva de um objeto, né? No objeto nós descrevemos da seguinte forma: supomos um vaso, né? O vaso de planta é preto com ornamentos gregos. Ele tem um formato arredondado e é bastante comprido, desculpa. Nele cabe uma quantidade considerável de flores, mas vazio também serve como decoração, ok? Já se eu um exemplo de construção de, desculpa, exemplo de texto narrativo objetivo, subjetivo, né? Isso foi extraído de um texto chamado As Máscaras da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe, né? Então falava assim: era nesse mesmo aposento que havia, encostado à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo ia e vinha no tic-tac lento, pesado, monótono. Quando o ponteiro dos minutos completava a volta do mostrador e a hora estava para soar, saía do bronze os pulmões do relógio um som limpo, alto, agudo e extremamente musical, né? Então vejam bem, né? Nós vemos aí como são as estruturas, né, de um texto descritivo, né? Então aprendemos um pouco a respeito da narração e também aprendemos um pouco a respeito da descrição. No começo da aula eu havia falado para vocês, né? É assim que eu vou encerrar agora, repetindo o que eu falei no início do nosso encontro hoje. Eu gostaria muito que vocês fossem em casa, né? E procurassem exemplos de textos narrativos e exemplos de textos descritivos, porque no nosso próximo encontro nós iremos trabalhar um pouco em cima desses textos que vocês encontraram, ok? Pesquisaram. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso encontro de hoje e eu espero muito que tenhamos uma aula super produtiva no nosso próximo encontro e que vocês não esqueçam de trazer a sua tarefa, ok? Um forte abraço, né? E na próxima aula, vocês já sabem, nós iremos falar sobre o texto narrativo e sobre o texto descritivo mais uma vez, mas de forma mais prática. Até mais!